noite. Boa noite a todos do podcast, né? Do GN Podcast. A gente hoje vamos falar aqui sobre Oriente Médio, que é um tema bastante pertinente, porque basicamente desde o início desse século, né? Desde o atentado das Torres Gêmeas, a guerra que teve no Iraque, a guerra do Afeganistão, o Oriente Médio sempre foi um assunto bastante falado na mídia, né? Sempre foi bastante comentado na imprensa. E acabou entrando no senso comum, e aí acabou entrando de repente e a população no geral passou a ter uma ideia mais ou menos de como é a situação lá no Oriente Médio, como é as disputas de poder, só que de uma forma bem rasa e bem imprecisa, né, já que os veículos de comunicação no Ocidente não dão tanta clareza do que é o Oriente Médio, quais são as nações que disputam pelo poder lá, disputam poder por lá, os grupos que debatem, que se confrontam, né, naqueles países. E acabou gerando muita confusão na mentalidade geral da população, tanto no Brasil quanto em várias outras partes do mundo. E o objetivo aqui nosso é, pelo menos, dar algumas linhas gerais para que o ouvinte possa, em breve, pesquisar, saber mais a respeito e ficar mais bem informado, além daquilo que a mídia tradicional revela para a gente, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria falar aqui é um pouco bobo até, mas é distinguir as duas palavras, né, que é árabe e muçulmano, que é o que a gente ouve muito quando se fala no Oriente Médio, né? Uhum. Muita gente ainda hoje confunde, né, o árabe com o muçulmano com árabe, sendo que são duas palavras de significados diferentes. Pois é. Bom, árabe é o povo, né? Árabe é uma etnia de origem semita, né, que tem maioria ali na Península Arábica, onde hoje é Arábia Saudita, os estados chamados Estados do Golfo, como Catar, Bahrein, Kuwait. Catar vai disputar a Copa do Mundo esse ano. E, bom, o árabe é a etnia, o povo, a cultura, né? Enquanto que muçulmano é a religião. Muçulmano é o praticante da religião muçulmana, do Islã. E é bom ressaltar que nem todo árabe é muçulmano, né? Você tem no mundo árabe, o mundo árabe hoje é a Península Arábica, o Levante, as nações que formam o norte da África, né? Mas nesse território nem todo árabe é necessariamente muçulmano. Você tem uma minoria expressiva de cristãos, você tem judeus, você tem também outras religiões minoritárias, como os drusos, e nem todo muçulmano também é árabe, né? O mundo islâmico, no caso, ele, ele abrange uma série de outros países, né, que nem sequer são árabes, né? Como é o caso da Indonésia, que é hoje a maior nação islâmica em termos de população, que é um país do Sudeste Asiático. Ou o próprio Irã, que é um país que está ali na fronteira com o Oriente Médio, só que é um país de etnia persa, né, de etnia iraniana. O Irã é uma nação à parte. A Turquia também, enfim. E é bom deixar isso mais ou menos claro para que as pessoas que estão ouvindo aqui possam saber, né, a diferença, uma diferença básica, mas que ajuda muito a compreender a história do Oriente Médio e o que é o Oriente Médio hoje, né? Então, Mas eu também diria que é sim, interessante ressaltar que o Islã e a cultura árabe, apesar de serem coisas distintas, claro, são fortemente entrelaçadas, certo? claro, claro. O Corão, por exemplo, foi escrito em árabe. Maomé era uma pessoa árabe, e então, claro que a língua árabe ficou com esse status de língua sagrada na religião, quase. Então, assim, é quase que impossível você ter você ter a prática da religião muçulmana sem você ter alguma influência da cultura árabe, né? É claro, claro. A expansão árabe, né? Porque assim, o
O árabe, na verdade, era apenas uma tribo, era uma tribo bastante específica, bastante significativa, que reunia bastante pessoas ali na península, que hoje é a Península Arábica, né? Mas a expansão árabe, que faz com que esse povo se expanda por toda a península, conquiste ali o norte da África, onde hoje é o Irã, a Turquia, mais a oeste, mais a leste e a oeste, chegando até a Espanha, né? Se dá graças à religião, né? A religião muçulmana ela foi um fator determinante para a formação do árabe enquanto uma civilização, enquanto uma cultura de peso no mundo, né? É impossível você dissociar porque o Islã é praticamente o ethos da população árabe hoje em dia, né? Uhum. Você reparou que o Corão que é o livro sagrado, é escrito em árabe. Não só o Corão, os hadiths também, que são os escritos de Maomé, também são escritos em árabe. As cidades sagradas também são no mundo árabe, né? Como Meca, Medina. Enfim, você tem um entrelaçamento que é impossível desassociar, né? Algo que E já não outra, acontece com tanta precisão no cristianismo. No é, Islã, isso já é mais bastante com específico. certeza. Se fosse uma religião de um povo que começa, na verdade, com um povo, que é o povo árabe, se espalha pelo mundo, mas não deixa de perder a sua essência original, a sua essência árabe, né? E o que eu acho que é interessante é que não só esse povo espalhou a religião, mas de certa forma a religião também espalhou o povo, porque o Levante antes não era considerado árabe, né? Por toda a antiguidade era em parte romano, né? E era também habitado por povos chamados levantinos, né? Você tinha os assírios, você tinha todos esses grupos e hoje em dia, onde fica a Síria, o Líbano, são esses povos são grande parte classificados como árabes, né? A mesma coisa aconteceu no norte da África. Você tinha os berberes e hoje eles são em boa parte foram arabizados, mas acho que o melhor exemplo de arabização foi no Egito, né? Porque o Egito Exatamente. tinha uma população grande historicamente, né? Lá no Vale do Nilo, e eles eram os coptas, né? E durante o período romano, o, o Egito era cristão, só que com a expansão dos califados árabes, eles foram não só convertendo o Egito pro islamismo, pro Islã, mas foram também arabizando a população, tanto que hoje a língua mais falada é de longe o árabe, claro, e toda essa população que antes era tida como egípcia, caracteristicamente egípcia, hoje é caracterizada também como árabe. Exatamente. É diferente do que ocorreu, por exemplo, na Síria, né? A Síria também foi islamizada, porém o processo que ocorreu no Egito foi mais intenso, digamos assim. Você vê que hoje na Síria ainda tem muitas minorias étnicas e uma diversidade religiosa maior do que no território do Egito, né? Síria, inclusive, talvez de todos os países do mundo árabe, seja o que há mais diversidade em termos de etnias, em termos de religião, tanto dentro do Islã, inclusive, né? Você tem ali islâmicos sunitas, você tem também uma minoria xiita bastante expressiva, você tem uma pequena minoria que por coincidência, congrega membros ali da elite síria, como a própria família Assad, né? Que são os alauítas, né? Enfim, você teve um processo diferente na Síria. E no Egito você já teve algo mais intenso, né? Ou seja, não só no Egito, mas como em todo o norte da África, né? Onde hoje é o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, a própria Líbia também, que foram territórios cristãos, né? Inicialmente romanos, depois bizantinos, e hoje são países que praticamente a herança bizantina, a herança romana é muito, muito apagada, né? São países que se tornaram bastante islamizados, digamos assim.
sim, com certeza. E é impressionante como o Islã tem essa capacidade de assimilar outros povos, né? Tem muita Essa religião tem muita facilidade de assimilar, né, povos, não só povos conquistados, mas povos conquistadores também, né? Sim. O cristianismo às vezes tem um pouco de dificuldade em expandir a religião, ou então quando povos cristãos são conquistados, eles têm um pouco mais de resistência à conversão, mas o Islã tem essa facilidade de se espalhar porque ele, se eu não me engano, ele explicitamente condena a divisão por linhas étnicas, né? Então, os califados, os primeiros califados muçulmanos eram claro, tinham um centro, um núcleo árabe, mas eles eram essencialmente multiétnicos. E eles O eram. califado Abbásida, Fatímida, o califado Omíada, todos eles foram califados Uhum. árabes, né? Mas a quantidade de povos conquistados e a quantidade de etnias diferentes era impressionante. Eles tinham uma certa facilidade de lidar com uma diversidade étnica, né? Você tinha até, por exemplo, o sultanato dos mamelucos. Os mamelucos eram uma casta de soldados escravos, que eram não eram árabes, eles eram muitas vezes turcos ou mesmo europeus dos Balcãs, que eram coletados quando crianças, treinados para serem soldados, e eles se tornavam oficiais, se tornavam generais, e claro, todos se convertiam ao Islã, e apesar de serem etnicamente de tudo quanto é tipo, eles ainda conseguiam montar uma sociedade com base no Islã, né? E então tinha esse exemplo do sultanato dos mamelucos no Egito, mas outro exemplo que eu acho interessante é que todos os povos que invadiam do Oriente, que invadiam o Oriente Médio do leste, acabaram se convertendo ao Islã também. Por exemplo, Sim, os os mongóis, por exemplo. mongóis, exatamente, Os claro, próprios turcos, né, que são uma etnia vinda da Ásia Central, né, eles inicialmente não eram muçulmanos, eram não, pagãos. eles eram um Tengri, né? E isso, Assim como os exatamente. E ao muçulmanos, passo, com e ao, os mongóis, digo. isso, e ao passo que eles foram conquistando as regiões ali onde hoje é o Irã e o Oriente Médio, eles acabaram se convertendo à fé islâmica, né? Tanto que É, fundaram o último dos califados muçulmanos, que foi o califado turco, o, o Império o chamado Otomano, no caso. otomano. Uhum, Exatamente. que a gente pode até argumentar que foi o califado mais importante da história do Islã, né? Sim, foi o também mais, digamos assim, mais poderoso do ponto de vista Mais militar, poderoso econômico. e mais duradouro, realmente, porque teve, bom, duradouro não sei agora não lembro agora da linha do tempo, mas com Uma certeza o pergunta. mais poderoso, porque foi um dos três assim chamados impérios da pólvora, né? Que surgiu nessa época em que a pólvora começou a ser usada para para grande efeito na Europa e no Oriente Médio. E eles foram capazes de concentrar muito poder em suas mãos, foram capazes de assimilar diferentes povos
eles foram capazes, por exemplo, de converter parte dos Balcãs. Se você vê a Albânia hoje e a Bósnia, são muçulmanos por influência otomana. Você vê que o Império Turco ele foi um império que durou bastante tempo, né? Ele começa ali por volta do século XIV. O grande feito foi a conquista de Constantinopla, né? Que depois se tornou Istambul. Constantinopla, que foi a capital do Império Romano do Oriente. E a partir de então começa uma expansão a oeste, com o objetivo de conquistar a Europa, né? E o Império Otomano ele é importante porque, além dele ter sido o último império, né, a dissolução dele enquanto Estado é o que justifica, é o que explica bastante o que está acontecendo no Oriente Médio hoje, né? Que o Império Turco ele dominou ali as regiões onde hoje é a Turquia, né, a Anatólia, o Levante e boa parte da Península Arábica, ali onde estão as cidades sagradas, né, e o norte da África, né, que ainda é uma região de maioria árabe e de outras etnias também. E o domínio otomano nessa região, apesar de ser um califado otomano, quer dizer, apesar de ser um califado islâmico, os povos dominados por essa elite, eles enxergavam muitas vezes os otomanos como estrangeiros, né? Apesar de ser um califado muçulmano, os turcos otomanos eram vistos também como estrangeiros. E quando houve a decadência do Império Otomano, essa parte ali do século XVIII, XIX, é onde começa a surgir as primeiras tentativas de criar, dentro desses territórios conquistados, movimentos de independência visando a criação de nações independentes que seguissem projetos de poder independentes do projeto otomano. E é nesse contexto que surge os nacionalismos, né, o nacionalismo árabe, de um lado, e o movimento mais de caráter religioso, que é o movimento ortodoxo muçulmano, que surge ali basicamente com a fundação do Reino da Arábia Saudita, né? Durante o fim da Primeira Guerra Mundial, com a queda do Império Otomano, resultado em parte da Revolta Árabe, uma recomendação de filme para vocês é Lawrence da Arábia, né? Que fala sobre essa história. Claro, uma história assim romantizada, idealizada, mas acho que vale a pena assistir. E realmente é nesse período em que você tem essa região, que é o Oriente Médio, que durante centenas ou até nos últimos 1000 anos, ou mais até, sempre foi dominada por impérios, né? Primeiro o Império Otomano, e também, em parte também, os diversos impérios persas. Você teve o período helênico, com Alexandre o Grande. E você teve em seguida os grandes califados muçulmanos. Sim. E você teve os califados. Os Estados Cruzados também, né? Um breve em período parte você teve europeu. Os Estados Cruzados, o Reino de Jerusalém. O Reino de Jerusalém, o Principado da Antioquia. Principado de Antioquia. E o próprio Império Bizantino também, que dominou essa região por um bom período de tempo também. Sim. E depois você teve, claro, os impérios turcos, o Califado Seljuk, e também o Califado Otomano, por final. E então, realmente, essa é uma região que, por muito tempo, foi controlada quase que exclusivamente por impérios ou por estrangeiros, e de repente se encontra numa situação em que eles estão aparentemente livres para seguir os próprios caminhos.
E aí que complica, né? Porque o que marcou a Primeira Guerra Mundial foi que o Império Otomano ele era uma nação simbólica porque, como você falou, ele foi um império que controlou toda aquela região e ele era uma referência para aqueles povos, né? Além de ser um grande império de dimensões territoriais, era também uma referência do ponto de vista religioso, já que era um califado, né? Foi o último dos califados, né? E de repente, quando acaba a guerra e aquele império se dissolve, desmorona, aqueles povos de repente se veem num impasse, né? Tipo, não havia uma nação, não havia um outro país que pudesse exercer liderança sobre toda aquela área que historicamente foi governada por um império, assim, foi governada por vários impérios, mas sempre dominando toda aquela região e exercendo poder ali uma elite, um império específico. Então, é nesse contexto que surgem os diferentes projetos de poder para o Oriente Médio, que surge antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. Foi o caso, por exemplo, do movimento que levou à criação da Arábia Saudita, que é algo que surge no século XIX, né? E se consolida de fato no século XX com a criação do que é hoje o Reino da Arábia Saudita, né? E são projetos dos mais variados tipos. Você tem o projeto saudita, que é um projeto de cariz mais religioso, mais ortodoxo, que se baseia numa ideologia que é o wahhabismo, né? Que é uma ideologia, não é bem uma ideologia, na verdade é uma interpretação Sim, uma seita, né? Isso, uma seita, um movimento que surge dentro da teologia islâmica, que tem como objetivo reinterpretar o Corão, os Hadith, a Sharia, a partir de um ponto de vista mais ortodoxo, né? Se livrando, rejeitando a influência racionalista, a influência filosófica que possa vir do Ocidente ou possa vir também de outras fontes, como da Pérsia, etc. E é um movimento que surge primeiro na teologia, depois se torna um movimento político com o teólogo Ibn Wahhab, e ele se torna ali o fundamento do que seria depois o Reino da Arábia Saudita a partir de uma aliança, né, que ocorre entre o Wahhab, que é um teólogo, com os monarcas da casa de Saud. Né? Era uma casa dinástica que existia ali na região de hoje é a Arábia Saudita, ali na Península Arábica. E é a partir dessa aliança que se forma o primeiro Estado jihadista, o primeiro Estado jihadista da história, né? Pelo menos da história moderna, cujo fundamento seria a criação de uma nação cuja elite fosse formada por guerreiros, por guerreiros sacerdotes, né? Por soldados que, de certa forma, não seriam apenas militares, mas também seriam portadores da mensagem sagrada do Alcorão. Né? Porque é interessante que o Reino da Arábia Saudita, eles não usam o título de sultanato, porque tradicionalmente o sultanato a gente enxerga como um equivalente ao termo europeu de reino, né? Mas eles usam o termo rei e não sultão, porque aparentemente tem o termo rei não tem a conotação de líder religioso que o termo de sultão tem, né? Então, apesar de ser fundado nessa linha teológica do wahhabismo, eles ainda a Arábia Saudita, apesar de também controlar a região do Hejaz, que é onde fica, que é na costa do Mar Vermelho, que é onde fica Medina e Meca, que eles teriam eles poderiam tentar reivindicar esse papel do califado, né? Do califa, mas pelo menos por enquanto eles ainda não fizeram, né? E
Então, esse é um dos modelos de Estado que surgiu, né, no Oriente Médio pós Império Otomano. E eu acho que é curioso que no próprio Império Otomano, ironicamente, surgiu um outro modelo de Estado que na sede do Califado Antigo surgiu o modelo republicano, secular, mais ocidentalizado, que é idealizado pelo Kemalismo, né? Do pai da Turquia, que é Kemal Atatürk. Sim, sim. O E Ataturk que veio com um projeto totalmente diferente, né? sim. Tanto do Império Otomano quanto do Império da Arábia Saudita, que era foi um modelo que buscava, de certa forma, modernizar a Turquia aos moldes das repúblicas ocidentais, né? Trazer as instituições do Ocidente, trazer o iluminismo, na verdade, para a Turquia, né? Com a tentativa de criar de formar o Estado moderno turco, criar uma língua nacional, criar um Estado secular. E é um projeto que vai totalmente além do que existia no Império Turco depois na Arábia Saudita. E é Uhum. basicamente um projeto que existe até hoje na Turquia, né? Você vê que hoje em dia a elite turca ela é basicamente dividida entre duas visões de sociedade, né? Você tem um lado que seria o lado mais das elites empresariais e de boa parte da política que ainda Uhum. defende esse projeto de uma aproximação hoje da República da Turquia maior com o Ocidente, por meio da entrada da Turquia em instituições como a União Europeia, como a própria OTAN, quer dizer, a Turquia já é parte da OTAN, né? Mas é uma aproximação cada vez mais intensa com o Ocidente. E você tem também uma outra ala da política turca que busca, de uma forma um pouco tímida, mas busca, de certa forma, retornar a República da Turquia a algumas instituições, alguns parâmetros do que era o Império Otomano, né? Uhum. Então você Erdogan, teve o lado que do kemalismo e o otomanismo na Turquia, né? cuja figura principal É o provavelmente atual presidente da Turquia, né? o Recep Tayyip Erdogan, que ele tem que ele joga muito para esse lado do que ele já não é mais tão secularista, ele já não é mais tão republicano, ele brinca mais com essa coisa da imagem, né? Alguns acusam ele de ser de tentar se fazer de sultão, né? Não sei até que ponto ele próprio tenta vender essa imagem dele assim, mas de fato ele tem, por exemplo, uma política externa mais uma política externa mais agressiva, não mais só focada na Turquia como etno-estado, como nação, mas também focado em fazer alianças estratégicas, por exemplo, com os governos da Líbia, apoiando rebeldes no norte da Síria, expandindo sua influência na região. Então a gente vai voltar para a questão da Síria, porque é muito complexo isso, né? Mas, de A fato, Síria é um reflexo dessa disputa que existe hoje entre esses diversos projetos de poder, de sociedade que existe no Oriente Médio, né? A Guerra Civil Síria ela acabou revelando isso de uma forma mais restrita, né, para o mundo, né, do que acontece hoje no Oriente Médio. é. Eu E queria fazer uma pequena correção. E a gente disse que os estados árabes se tornaram livres após o fim da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, não foi bem assim, né? Depois do Império Otomano, entrou a influência europeia, né? Principalmente
da França e da Grã-Bretanha, e no caso da Líbia também a Itália. Mas, então, de fato, só depois da Segunda Guerra, quando esses países todos se tornaram totalmente independentes, que eles puderam expressar suas ideias de nacionalismo, realmente, né? Sim, livres no sentido de que o que caracterizou o pós-Primeira Guerra Mundial foi que não havia mais ali no Oriente Médio um grande império que abrangisse toda essa população. O que você teve foram nações que surgiram semi-independentes, né? Porém que permaneceram ainda sob controle pelo menos econômico, controle indireto, das grandes potências ocidentais, sobretudo do Império Britânico e da França, né? Então, você teve ali o surgimento da atual Síria, né? Da estrutura do que hoje a Síria, o Iraque, o próprio Líbano. O Egito já era uma nação semi-independente antes mesmo da Primeira Guerra, mas, claro, permanecendo ainda sob a influência francesa, britânica e, no caso da Líbia, da influência italiana, né? Uhum. E então você tem, a princípio, esses diferentes modelos, né, de Estado. Você tem o modelo arabista, você tem o modelo kemalista, republicano, e você tem também, aí que entra realmente a ideia do nacionalismo árabe, né, que é exemplificado bem na ideologia dos partidos Baath, que é o socialismo árabe, né? Então, nessa questão de o que fazer com nossa independência, nós sendo o Oriente Médio, claro que uma ideia que surgiu foi, em vez de só produzir diversos estados nacionais árabes, de produzir uma nação árabe unida, né? Isso. Unificar Síria com Líbano, com Egito, com Iraque, e isso foi uma ideia que foi bem influente por um tempo. A Síria e o Egito chegaram a formar uma união política. Por isso que hoje em dia a bandeira da Síria tem duas estrelas, né? Que a Síria e o Egito. E acabou que esse exemplo não vingou, porque que é o problema, né? O Egito tinha uma população muito maior do que a Síria, e então uma representação com uma representação proporcional, o Egito não iria gostar de ter que dividir o poder com a Síria, sendo que o Egito é muito maior e mereceria ter mais influência, e a Síria não teria interesse em ser parceira do Egito, porque eles tendo uma população menor e sendo menos influentes, o Egito iria dominar essa nova união. Então, esse é o núcleo do problema do nacionalismo árabe, do pan-arabismo, né? Que desde o fim do Império Otomano tinha essa ideia de produzir um superestado árabe. Só que eles nunca conseguiram decidir quem iria liderar esse Estado árabe, né? Tanto que o próprio Gaddafi, ele também era um pan-arabista, Gaddafi da Líbia, só que ele se desiludiu. Ele desistiu do pan-arabismo, porque ele achava que aquilo não ia
dar resultado. Eles não iam conseguir superar suas diferenças, então ele se voltou para o pan-africanismo, né? Com a União Africana, que foi o outro projeto dele. Mas ele abandonou o pan-arabismo. O caso do nacionalismo árabe é um caso bem interessante porque foi o grande movimento do Oriente Médio ali no século XX, né? Porque assim, o nacionalismo árabe ele surge a partir da derrota turca na Primeira Guerra Mundial e ele surge primeiro como um movimento ideológico. Você tem como grande articulador do ponto de vista ideológico do nacionalismo árabe o sírio Michel Aflaq, né? Que é quem ele dá toda a base teórica, ideológica do pan-arabismo, né? Como uma alternativa para aquelas nações árabes que tinham acabado de surgir para, além de garantir a independência de fato, né, do antigo Império Otomano, garantir também a independência contra as nações estrangeiras da Europa, né, como no caso da Espanha, da Inglaterra e da França. E essa ideia do nacionalismo árabe, ela teve sucesso principalmente na Síria e no Egito também, mas só vingou definitivamente na Síria, que é onde o partido Baath continua tendo poder, na figura do Assad. O Iraque também tinha o Saddam, que também tinha seu próprio partido Baath, mas em 2003 a gente sabe o que aconteceu, né? E acabou que ele foi removido do poder. Então, realmente o nacionalismo árabe só continua vivo como um movimento político na Síria. A gente vê muito pouca vontade política de produzir qualquer tipo de união entre os Estados Árabes. Porque esse problema fundamental continua, ele permanece. Né? Então, por enquanto, a gente tem os Estados árabes exatamente assim, como diferentes nações separadas e que volta e meia produzem conflitos entre si. O problema do nacionalismo árabe foi também o fato de que ele se reduziu como um movimento político a uma figura específica que foi o Nasser, né? Porque ele surge como um movimento intelectual, mas ele é levado a cabo mesmo, a prática, com a ascensão do Nasser ao poder no Egito. Né? E a vitória do Nasser na Revolução Egípcia, que derruba a monarquia que existia até então, que era vinculada ao Império Britânico, é um grande marco na história do Oriente Médio, né? Que o projeto do Nasser foi um projeto árabe, um projeto socialista do ponto do socialismo árabe, e ele foi o grande vitorioso, né? Da época, após ele ter vencido a Guerra de Suez, né? Que quando ele toma o poder no Egito, ele nacionaliza as empresas, as propriedades britânicas e francesas que havia no Egito, e nacionaliza também um ponto muito estratégico do Império Britânico no Egito, que era o Canal de Suez, né? Que imediatamente gera a chamada Guerra de Suez, que é uma guerra entre o Império Britânico, Israel e o Egito, e os egípcios acabam ganhando a guerra, né?
E a vitória do Nasser contra a Inglaterra é o que vai dar, digamos assim, ao nacionalismo árabe um projeto, uma alternativa para o Oriente Médio legitimidade, bastante né? relevante. Como? Uma legitimidade. Exatamente. A vitória do Nasser e o nome do Nasser pelo Oriente Médio se torna muito forte, né? E ele começa a se tornar um símbolo em várias outras nações, sobretudo na Síria. E é basicamente ele, então, que desde da sua ascensão ao poder, na década de 50, até mais ou menos 1967, é ele quem vai carregar o projeto Pan-Árabe como um projeto realmente prático, né? Então, é ele que idealiza a criação da República Árabe Unida, que foi a união política entre Síria e Egito. E é ele que também vai trazer outras nações para a criação de uma espécie de federação árabe, que iria gerar os chamados Estados Árabes Unidos. Como é o caso do Iêmen e mais tarde o Iraque. O problema é que o Nasser ele não conseguiu levar esse projeto a cabo por causa de, além da disputa entre de poder entre as nações que congregavam o projeto, como sobre quem iria liderar, quem iria realmente ser a nação que teria proeminência. Você teve também alguns fatores externos, como foi o caso da Guerra dos 6 Dias. O Nasser, que até 67 ele era um líder bastante respeitado, bastante relevante no Oriente Médio, com a derrota na Guerra dos 6 Dias, quando ele lidera a coalizão árabe contra Israel, faz com que o seu poder caia de forma repentina, o seu prestígio. E foi isso que motivou também a derrubada dele no mesmo ano. E aí, com a morte dele em 1970, o projeto Pan-Árabe ele enfraquece. Então, boa parte do nacionalismo árabe, o grande problema desse projeto foi que ele acabou se concentrando muito na figura de um homem só, né? Ele nasce como um projeto político, nasce como um movimento ideológico, né, que surge ali na Síria com a Fleck, que escreve artigos defendendo a unidade árabe, né, a união dos povos árabes contra o imperialismo ocidental, contra a influência do sionismo e assim por diante. Mas se torna algo prático mesmo, algo realmente concreto com o Nasser, né, que se torna de fato o grande líder, né, ele com o Egito se torna o grande carro-chefe do pan-arabismo. E aí, com a morte dele, o projeto vai se dissolvendo. Apesar de que você teve na Síria o surgimento do Ba'ath, né, e no Iraque, que foi inclusive fundado pelo Aflek, mas foi uma iniciativa mais de cunho nacional, como praticamente todas as independências dos países do Oriente Médio foram. Né? Foram projetos ali que visavam sim uma união dos povos árabes, porém eram iniciativas que partiam de forma descoordenada, de forma ali regional, que não atingiam uma abrangência continental, pan-continental, como foi o caso do Nasser, né? Então, você teve sim a partido Baath na Síria, o Gaddafi na Líbia, né? Mas não chegou a formar um projeto pan-continental de forma concreta. A tentativa foi com o Nasser, mas o Nasser acabou não concluindo, né, por causa de fatores internos ao projeto, por causa de questões como a guerra 6 Dias e assim por diante. Fatores internos e externos, né? Fatores internos e externos e a morte dele em 70. Né, porque quando ele morre, o Egito, que era a grande liderança do mundo árabe, fica agora com o poder o Anwar Sadat, que já tinha uma outra visão, já tinha uma outra forma de entender o Egito, uma outra forma de enquadrar o Egito no mundo. E é com Sadat que começa uma aproximação com o Ocidente, uma reaproximação com os países ocidentais, até a eleição, até o surgimento do Hosni Mubarak, né, que é quando de fato o Egito se torna uma nação mais ocidentalizada. E é aí que o projeto pan-árabe vai enfraquecendo, vai se tornando algo mesmo regional, algo nacional.
e vai perdendo a dimensão continental, né? Uhum. Inclusive até hoje a Síria, né, que eu acho que seria o último país que ainda guarda esse projeto, talvez ali em algum, assim, de forma mais rasa, de forma pequena. Porém, a Síria não tem abrangência para espalhar esse projeto pelos outros países árabes. Olha que isso foi uma Realmente, guerra civil, Síria né? não tem Então ficou bem projeção. habilitado. E também, cara, Com a guerra um civil ainda por fato. cima. Sim, sim. E um fato bacana, né? É que bem no começo vocês estavam falando, né, que o árabe é o povo, o muçulmano é a religião, papá. Você falou do Aflaq, né? O Aflaq, ele era ortodoxo, mas mesmo assim ele pregava a união dos povos árabes, né? É. Tanto é que, se não me engano, o pan-arabismo prezava, acho que, pelo Estado laico, né? Dava uma liberdade para os muçulmanos, cristãos, etc., em prol de um bem maior que seria a unidade, né, dos povos. Porque, como a gente falou, né? O povo árabe em sua grande maioria muçulmano, mas principalmente na Síria, no Líbano e em parte do Egito você tem minorias religiosas, né? Principalmente cristãs. Então, realmente, o pan-arabismo era um projeto secularista, porque eles sabiam que se eles quisessem ter a etnia árabe, a identidade árabe como centro, realmente, realmente eles não poderiam ser, eles não poderiam ser teocráticos, né? Assim por dizer. E então, de fato, né? Mas é interessante que mencionamos a Guerra dos 6 Dias, porque o Israel teve um efeito também, né, poderoso na geografia do Oriente Médio, na geografia política, porque, porque a influência de Israel realmente, ou melhor dizendo, para Israel, a existência de um Estado pan-árabe seria certamente desastrosa, né? Porque eles ficariam cercados Se hoje em dia, por um. melhor, se desde sempre, né, basicamente, eles foram cercados por inimigos, imagina se todos estivessem unidos, né, em um só governo, com um só exército, com um só povo, especialmente todos unidos contra eles, né? Com a guerra, eu não me lembro se foi a do Ipu ou do 6 Dias, essa aí eu não me lembro, onde várias nações se uniram para atacar e perderam. Eu imagino se todas fossem um só país, com um ataque bem ordenado, entende? A história de- eh, poderia ser bem diferente do que aconteceu. Realmente. E a gente observa que já há muito tempo Israel vem, vem criando estratégias e planos para realmente tentar fortalecer essa desunião entre os países árabes, porque enxerga essa união como uma grande ameaça existencial para eles. A gente tem, por exemplo, o Plano Yinon, que foi um documento produzido por um assessor do Ariel Sharon, o primeiro-ministro de Israel, de 2001 a 2006. E nesse plano, ele sugerem, né, sugerem uma política que tem como fim dividir o Egito, o Líbano, a Jordânia e o Iraque por linhas sectárias. Né? Eles tinham essa ideia de que eles observavam
divisões dentro dos países árabes e procuravam fortalecer essas divisas, porque um país dividido não vai ser capaz de montar uma ofensiva, não vai ser capaz de efetivamente ser uma ameaça para o Estado de Israel, né? E é interessante que eles preveem o Iraque, por exemplo, sendo dividido entre curdos, xiitas e sunitas, porque com a morte de Saddam e a guerra civil no Iraque, é essencialmente isso que aconteceu. Os curdos têm a sua região autônoma no norte, com capital em Mosul. Você tem o governo xiita, centrado em Bagdá, e você tem insurgentes sunitas no oeste. Então, bem como os israelenses queriam que acontecesse, né? Mas, como foi dito antes, o Egito, por exemplo, ele não precisou ser dividido, porque com o fim do ideal do Baath, do ideal do Nasser, o Egito foi se reaproximando dos Estados Unidos, do Ocidente, foi, de certa forma, sendo pacificado, né? E normalizou suas relações com Israel, assim como aconteceu com a Jordânia, né? Já o Líbano, ao norte, estava perpetuamente em crise. O Líbano sempre tendo grandes divisões internas entre os cristãos, os xiitas e os sunitas, e então esse problema meio que tomou conta de si mesmo. E esse foi o plano Yinon, né, prevendo essas divisas sectárias, mas eu acho que é mais interessante o plano do Clean Break, produzido em 96 para o Netanyahu, né? E esse realmente ele previu a geografia política do Oriente Médio na década seguinte, porque eles tinham como finalidade ter uma política externa mais agressiva para prevenir ameaças a Israel, né? Uhum. E principalmente eles tinham como fim remover Saddam Hussein do Iraque, e eles queriam conter a Síria e para proteger a fronteira norte e combater o Irã de forma mais geral, né? Então, o que aconteceu, esse Clean Break saiu em 96, né? O que aconteceu em 2003 foi que Saddam foi removido, a Síria foi efetivamente contida com o começo da Guerra Civil, e o Irã agora permanece sendo a única, ou melhor, a única grande ameaça a Israel, né? Sim. Porque você tem os palestinos que estão desorganizados, são incapazes de criar uma ofensiva forte, capaz de criar um risco existencial a Israel. A Síria está se recuperando ainda da guerra civil. Assad conseguiu, em grande parte, derrotar os rebeldes com a ajuda da Rússia e do Irã, mas
o país continua num estado enfraquecido. E ainda permanecem alguns bolsões de resistência em Idlib, que é no noroeste do país. E, de fato, interessantemente, é nessa região que você tem grupos apoiados pela Turquia, né? Porque o norte da Síria é uma região com forte presença curda, e de lá grupos como o PKK fazem ataques contra a Turquia. Grupos curdos montam ofensivas contra o território turco. E então a Turquia aproveita essa instabilidade da Síria para avançar sobre essas regiões. E alguns teorizam que no final eles vão ter ambições territoriais, né? Talvez abocanhar parte da Síria, né? Não sei, mas interessantemente, né? É isso. E a Síria continua em um estado fragilizado. Volta e meia, você ainda tem ataques aéreos contra, por exemplo, Damasco, vindos de Israel. Israel ainda bombardeia parte da Síria, o que eu acho que é incrível, né? Eles não estão em um estado oficial de guerra, mas ainda fazem isso, né? para demonstrar como eles estão determinados a eliminar a Síria como ameaça, né? Uhum. Porque a Síria é aliada regional do Irã. Irã que é a grande... Fala. É que Israel quer ver os vizinhos deles fragilizados, né? Aí, como forma de demonstrar que ele é mais forte, tem mais aliados, como os Estados Unidos, ele faz isso, né? Sendo que nem estão em guerra. Pois é, né? A Jordânia e o Egito, que historicamente eram rivais, eles já não são mais ameaças, porque eles fizeram as pazes com Israel. E enquanto isso, o Líbano tem seus problemas. E a Síria permanece como o único país na fronteira de Israel, fora a Palestina, que ainda é, assim, pelo menos oficialmente, hostil a Israel. Então, essa é a ameaça que eles buscam eliminar, né? E, claro, a Síria hoje pelo menos pro ponto de vista israelense, é uma porta de entrada para o Irã. É uma base militar, uma grande base militar do Irã. O Irã é o grande nêmesis israelense, né? Então, eu acho que nessa década ainda é bem provável que a gente pode ver um conflito direto entre Irã e Israel, porque a gente tem tido recentemente, tem ouvido retórica de Israel, do primeiro-ministro Lapid, que desse papo de que Irã está desenvolvendo armas nucleares e que se o Irã desenvolver armas nucleares, eles vão utilizar contra Israel, com certeza, né? Dizem eles, e eles, os israelenses. E Israel dizendo que eles reservam o direito de se proteger contra isso de forma preventiva, né? Então, se você juntar as pecinhas do quebra-cabeça, o que está dizendo é que se Israel julgar que
o Irã está prestes a produzir uma bomba atômica, eles vão atacar o Irã. E a gente sabe que em guerras do Oriente Médio não é muito importante se o seu inimigo realmente tem armas de destruição em massa, né? Ou não. O importante é que existe essa possibilidade e você invade primeiro e investiga depois, né? Então, essa retórica eu acho que é perigosa, né? Eu acho que é um prelúdio para um conflito mais direto. Bom, enfim, esse é um assunto muito complexo, né? Uma vez eu tentei escrever um texto sobre isso, sobre a Síria especificamente, e eu fiquei estupefato, porque cada parágrafo que você escreve, você precisa escrever mais 3 parágrafos explicando cada coisa que aconteceu, né? E a linha do tempo é totalmente maluca. Meio. Cada país tem seus aliados, e cada aliado tem seus inimigos, e às vezes um país tem 2 aliados que são rivais um dos outros, né? E assim, essa é uma região do mundo que eu já falei, e acho que em outro episódio do podcast, que eu acho que é uma região importantíssima. Eu acho que geograficamente está, de certa forma, no centro do mundo, né? É a encruzilhada entre a África, a Europa e a Ásia. E eu acho que, com certeza, algum grande conflito mundial vai começar nessa região, né? Então, eu acho que vale a pena a gente entender todos esses fatores do nacionalismo árabe, das religiões, do sectarismo, Israel, Egito, Síria, Irã. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nessa região. Bom, eu acho que por hoje é só. Queria agradecer a vocês a escutar mais um episódio do GN Podcast. Se vocês puderem, deixa um like, compartilha, deixa um comentário. E eu queria agradecer a vocês por estar aqui com a gente mais uma vez. E até a próxima vez. Pessoal, muito boa noite. Muito obrigado pela audiência, aos convidados que puderam conversar hoje. Hoje eu não pude falar muito, porque é um tema que não domino tanto assim. O alemão e o baiano falam muito bem sobre esse tema. O Maranhão ficou meio quietinho na dele, mas fazer o quê, né? Então, nos vemos numa próxima ocasião. E é isso. Tenha uma noite espetacular. Adeus. Até breve.